Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira iniciando, né? Uma live com uma guerreira, mais uma guerreira aqui para mostrar a sua história para o nosso projeto SOS Me Escute. E, e quanto mais essas mulheres ter coragem de falar suas histórias, mais forças nós vamos passando para essas mulheres. Obrigada. Obrigado, Rogério, por estar aí. Te agradeço. Vamos começar agora essa live. Violência psicológica. Vou esperar a minha amiga, que ela hoje vai contar a sua história. Porque é muito, como eu disse, e sempre as pessoas vêm comentando as suas histórias para mim. Boa noite a todos. E mais uma live se iniciando, né? Com o nosso projeto SOS Me Escute, com as histórias dessas mulheres guerreiras que têm coragem de falar a sua história. Eu vou chamar a Núbia aqui. Minha mãe, Cacilda, entrou agora. Obrigada, Raíssa. Boa noite, Núbia. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tudo bom? Estou falando aqui que é muito importante essas mulheres guerreiras que têm coragem de falar a história, né? Porque, como eu te falei, que o meu projeto chama SOS Me Escute, que é violência psicológica. Que esses traumas não é fácil de. Ele não sai, né, Núbia? Mas a gente Sim, sim. consegue passar por cima. Então, eu quero que você se apresente agora, por favor. Então, eu sou a Núbia. Eu sofri também, né, disso, da violência doméstica. A gente não percebe, né, eu acho assim. Às vezes a gente vai entrando nessa e não... Você é Núbia, fala a sua profissão, fala Ah, que tá. você foi casar, se você tem filhos. Tá, digo. Então, eu sou arquiteta e trabalho como funcionária pública na educação, em Goiânia. Eu fui casada durante 15 anos. Nós namoramos durante 3 anos, então foram 18 anos de relacionamento. E eu tive 3 filhas. Nossa, hoje Sim. as... Hoje a mais velha está com 18, a do meio tem 16 e a caçula tem 12. tudo moça. Sim, sim. Já são todas moças. Você é arquiteta. Sou. Que legal, muito bom. Então, agora me fale um pouco como, igual eu te falei, eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a entender e não ficar tão trauma para você as minhas perguntas. É, como que começou e como que você sentiu
falaram de mim no ar e ele deu uma crise muito feia em casa e ficou muito bravo. E eu pedi para o meu chefe para não falar mais de mim no ar, né? Meu Deus. E assim, foi o momento que ele me chamou para conversar. Nesse momento, abriu um pouco a minha mente para o que estava acontecendo. Que ele disse para mim o seguinte, que um casamento, um relacionamento, ele é feito de duas pessoas, e na vontade das duas é que tem que valer. Então ele disse, olha, se você não quiser que fale de você no ar, ninguém vai falar. Mas eu queria muito que você pensasse se isso está sendo por sua vontade ou pela vontade dele. Então, assim, quando ele teve essa conversa comigo, esse meu chefe, eu fui me tocar que eu andava na rua olhando para baixo. Porque se eu olhasse para o lado e passasse alguém, eu estava olhando, já era motivo de briga e tudo mais. Então, assim, por exemplo, eu sempre tive muita vontade. Achava que você estava se oferecendo. Sim, sim. Eu podia nem ver, mas ele dizia que era eu que estava dando moral. Então, assim, Já era bem, já estava bem no começo e parece que a gente não quer enxergar, né? não, a gente. E assim, eu acho que a sociedade é tão. Tá tão alienada com isso que não enxerga isso como violência. Então, assim, a gente vem de gerações em que eu escutava muito assim, nossa, mas ele até te deixa estudar. Então, assim, como se o homem tem que deixar você viver, né? Então, eu brincava que o pessoal, a sociedade brasileira é assim, né? Nossa, mas ele te bate, mas ele nem te trai. Ou então, sabe, do tipo assim, as pessoas. Qual é o valor, qual é o mínimo, sabe? O mínimo que o outro te dá, você tem que aceitar como esmola, e não é assim, Qual que é né? Um relacionamento é muito mais. os valores que temos que permitir para esse tipo de agressões, né? E Sim, sim, nesse decorrer desse tempo que você vinha com ele, a sua família, seus amigos, igual seu chefe, né, percebeu, né? Ah, sim, sim. você teve essa oportunidade de conversar com eles, falar sobre o que você estava já sofrendo? Olha, todo mundo sempre soube. Foi uma coisa que eu nunca quis, foi ficar calada, porque depois eu pensava assim, se acontece alguma coisa, vai dizer que, nossa, coitadinho, foi de repente, nunca aconteceu. Então, assim, sempre que acontecia qualquer coisa, a mãe dele sabia, a minha família sabia. Então, como ele bebia, quando ele saía para beber, que eu via que já tinha passado o horário, eu já sabia que ia chegar bêbado, eu já ligava para a mãe dele e avisava. Ó, saiu, não deve chegar tão cedo, vai chegar bêbado. Então, assim, mas é isso que eu estou dizendo. A sociedade, a minha família,
ciúme, é um ciúme sim, gostoso, né? Que hoje em dia a gente não entende nem como que é o ciúme, porque todas as vezes quando a gente fala que é ciúme, a gente já acha que é agressivo, mas não é também tanto assim, né? A gente tem que é, entender como que é o círculo do ciúme. E deixa eu te falar, e sim, quando sim. você, igual eu te fiz a pergunta e te cortei, que a Alessandra fez a pergunta para você. Você teve várias separações ou só teve uma separação? Então, eu só tive uma. Nesse período do meu primeiro chefe lá, que ele me abriu a mente para aquilo, eu cortei ele, né? Falei, olha, não dá. Ou você. Ou são direitos iguais ou não existe casamento, né? Então, uma coisa, por exemplo, que me marca muito é porque o meu cabelo era bem enroladinho, cacheadinho, e batia no meio da bunda. Mas eu era doida para cortar o cabelo. E eu não cortava porque eu não podia nem falar de cortar o cabelo. Se eu falasse que eu ia cortar o cabelo, ele ficava uma semana sem falar comigo. Meu Deus! Então, assim, aí nessa época desse primeiro emprego, que o meu chefe conversou comigo e abriu a minha cabeça para o que estava acontecendo, eu cortei o meu cabelo e eu comecei a tomar controle da minha vida. Só porque aí ele muda, né? Então ele mudou, ele veio, ele conversou, disse que ia mudar e realmente mudou. Nós ficamos mais ou menos um ano quando a gente voltou nesse período, tranquilamente. Ele ficou muito bem durante esse período de um ano. Aí Imagina, depois começa tudo de novo. as Aí agressões. começa devagar, né? Uhum. E aí, como que foi a agressão que você falou que teve agressão física? Então, como que já começou nesse ato? Foi uma vez, foi várias vezes? Então ele me bateu duas vezes. Uma vez foi no dia do meu aniversário. Tá um belo presente de aniversário, né? Entende? Ele chegou em casa no dia do meu aniversário, a minha família tava e ele já chegou bêbado. E eu agi naturalmente, mas eu já vi que não tava legal, né? Então depois que todo mundo foi embora, é, ele me pegou, ele queria conversar, discutir, falar alguma coisa. Eu falei, olha, eu não vou falar com você porque você tá bêbado. Amanhã a gente conversa. E aí ele me pegou pelo pescoço. Então é a agressão, assim, que eu digo que eu fui, né? O enforcamento, né?
contava, assim, porque eu não consigo lembrar bem. Porque Mas é não, uma trava, né, Núbia? É uma trava que sim, não consegue expressar. Então, talvez você estava quando você isso. estava. Isso, a psicóloga que eu estava nessa época, ela já tinha entendido que era relacionamento abusivo já fazia uns meses. Então eu já vinha tratando relacionamento abusivo, mesmo estando casada com ele. Assim, para eu entender o que eu estava sofrendo, né? Então, quando foi nessa época, intensificou. Então, quanto mais a gente tem noção do que a gente está sofrendo, parece que a agressão intensifica. Então, dele trancar meu quarto, dele tirar as minhas coisas de lá, dele não me deixar ter acesso. Isso são coisas que ele fazia sóbrio, porque ele não estava bêbado mais. Aí, já Mas isso aconteceu quando eu já tinha consciência de que eu estava num relacionamento abusivo. entendi. Então, quando foi em janeiro, teve uma situação com as minhas filhas, que ele não queria que elas ficassem. Adolescente que elas já eram, né? Então, assim, eu já estava com uma de 14, uma de 13, uma de 14, uma de 13. Então, amigas, namorada em casa, aquela situação. E aí, nesse dia, ele falou que elas não iam ficar em casa. Eu falei, elas vão, porque a casa é delas. E aí, ele partiu pra cima de mim. Nesse dia, ele me deu um tapa na cara, me cresceu, né, pra cima de mim. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,54 m, então eu sou pequenininha. Então, assim, ele cresceu pra cima de mim, né, me coagindo. E eu falei pra ele, eu vou ligar pra polícia. E aí, ele foi me empurrando até o telefone e falou, agora você liga. Nesse dia, ele já tava bêbado também. E você Só não porque pôde eu já tinha. ligar? Eu não tive coragem de ligar para a polícia. E eu vou te falar por que eu não tive coragem de ligar para a polícia. Há uns meses antes, tinha tido um problema na casa da minha sogra com o irmão dele, que tinha mexer com droga, e ele tentou quebrar a casa. E eles ligaram para a polícia não foi. Então, nesses minutos que parece que eram assim, né, que não eram minutos, era uma vida, enquanto ele me empurrava até o telefone, eu tentava decidir na minha cabeça para onde que eu ia ligar, se realmente valia a pena eu ligar para a polícia. Porque eu pensei comigo, a polícia vai chegar aqui, não tem sangue, porque ele me deu foi um tapa na cara. Ele vai dizer que tá bonzinho, né? Vai se fazer de vítima e vai ficar por isso mesmo. E Se a polícia vier. só o medo dos seus olhos, a polícia sabe que você já estava sofrendo agressão. Não precisa É, hematomas. sim, mas assim, hoje eu consigo entender que a própria agressão verbal, ela é agressão. A agressão psicológica, ela é agressão. Na época, eu ainda não conseguia entender isso. Né? Eu ainda achava que para ser agressão tinha que ser físico, eu tinha que estar espancada para ser uma agressão. Então, assim, eu fiquei com medo, não sabia se compensava eu usar aquela. Porque eu não sabia se eu tinha só uma ligação para fazer. Eu não sabia o que mais que me esperava, né? Então eu liguei para os pais dele, que moravam pertinho da minha casa, e pedi socorro. Falei, olha, ele tá me batendo, socorro, vem aqui, porque eu vou ligar para a polícia, eu não dou conta. Então, assim, aí os pais dele foram até em casa, mas ele não quis sair de casa nesse dia. Ele ainda dormiu em casa, ainda depois que os pais dele saíram de casa, saíram da minha casa, que ele já estava mais calmo, teoricamente sob controle, ele ainda tentou, avançou para cima de mim de novo. E uma das minhas filhas estava do meio, estava lavando louça, estava na pia, e ela gritou. No que ela gritou, ele foi para cima dela. E aí ela foi
de procurar o Krav Maga? Então, ela sempre tinha me falado, ela sempre falava para ir para as aulas e eu nunca tinha arrumado tempo, nem jeito de ir. Aí nesse dia ela falou: não, você vai comigo, eu vou te levar, você vai fazer uma aula e vamos ver o que que dá, se você gosta, se você não gosta. E aí no primeiro dia de aula me acontece isso que eu te falei, né? A primeira matéria é justamente a matéria da agressão que eu sofri da primeira vez. E você nem Então, acreditou assim, no passo de sair desse não instrutor. acreditei. Quando terminou a aula, eu chamei o instrutor, né, que foi o instrutor Daniel que estava me dando essa aula. Falei para ele: me diz aqui, como é que eu faço se fizer me agredir, né, se me enforcar com a mão igual ele fez? Ele falou: dá um passo para trás. Eu falei: gente, eu não acredito que era tão simples, eu fiquei ali sendo agredida à toa. Retratado, né? E, Mas e na isso, verdade é porque a mulher não, eu acho assim que a mulher não pensa o que aconteceu comigo, pelo menos. É assim que a gente não pensa nem que a gente tem a possibilidade de se defender. Né? Então, assim, tanto nas aulas, né, igual o Krav Maga, ele me ensinou que eu posso me defender, mas que eu tenho que me defender de uma forma precisa, de jeito que eu vou impedir a próxima violência. é porque, Porque se, por exemplo, é nesse... porque nós mulheres somos fortes, mas nesse momento, desse ato de violência, a gente trava numa forma tão que a gente não entende o porquê. E isso é muito Sim, esse do Krav Maga, a Larissa, né, que trouxe para mim, sim. muito importante. E continua. Então, e no Krav Maga a gente treina situações assim, que bem próximo da situação real. E a gente treina com colegas diferentes, então são portes de físico diferente. Então, assim, você te deixa preparado até psicologicamente, aquela pressão, aquele estresse que às vezes a gente passa em um momento ou outro da aula, né? Para quando acontecer, ou se acontecer isso na vida real, a gente ter condições de reagir. E de reagir de forma certa. Você tá falando, né? Nós mulheres somos fortes, sim, mas ninguém mais. Até a mulher falou, né, na live passada. Ninguém malha olho, ninguém malha genitália. Então, assim, tem como você se defender e de uma forma que não vai deixar ele te atacar. Assim, uma forma que você pode finalizar ele e sair dali, pedir ajuda, ligar para a polícia, sabe? Para não ficar ali sendo vítima daquilo a vida inteira. Porque a gente não sabe que a gente pode. Deixa eu falar, me corrija, é esporte? O Krav Maga é esporte? Krav Maga é defesa pessoal. Então, depois que você entrou no Krav Maga, o que você pode passar para essas mulheres? Você se sentiu melhor, mais decidida, sem medo? Seu trauma diminuiu um pouco? Qual é o seu sentimento? Nossa, muito. Assim, eu acho que a gente fica muito mais forte, a gente se sente mais forte, sabe? Porque só de você saber, você fala: gente, se uma agressão dessa vier de novo para cima de mim, eu consigo me defender. Eu não vou mais ficar ali sendo vítima. Então, assim, tudo que a gente faz em poder sair na rua, em poder, sabe, ficar mais tranquila. Claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Mas, assim, de saber que eu não preciso ficar ali sendo vítima de uma agressão. Mas eu tenho toda a capacidade de me defender. Então, assim, eu acho que é vida, assim, sabe? É imprescindível isso. Eu acho que toda mulher tem que saber se defender de alguma forma, sabe? Mesmo que a gente saiba, nem que seja